Olá, todos estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Marvi Podcast, onde a gente traz convidados aqui, empresários e empreendedores, para compartilhar um pouquinho da trajetória, dos erros, dos acertos, dos aprendizados, para que você que está nos acompanhando aqui possa se beneficiar desse conteúdo. Afinal de contas, nosso propósito é ajudar você, empreendedor brasileiro, o herói da vida real. E a única coisa que a gente pede para você em contrapartida é que você deixe nos comentários o seu feedback para nos ajudar a melhorar, produzir melhores conteúdos e trazer ainda informações e conteúdos mais relevantes para ajudar você. E hoje a gente está com uma convidada aqui super especial. Foi super difícil bater a agenda, ela é ocupada porque ela está à frente de uma grande empresa aqui de Blumenau, que por sinal é uma grande referência para a Marvi, é do nosso ecossistema aqui de startups, tem um case muito importante para a nossa cidade e hoje eu vou extrair dela aqui informações que eu julgo super interessantes e para compartilhar aí com vocês. Eu estou aqui hoje com a Dani Amaro, que ela é fundadora e atualmente presidente do conselho da Paytrack. Dani, seja muito, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite e estou bastante feliz de estar aqui, que deu certo o nosso horário e espero poder trocar uma ideia bacana aqui para o teu público e para todo mundo que curtiu o podcast. Adorei esse nome, podcast, achei sensacional. Boa. Vim no caminho pensando aqui, eu falei, muito, muito bem pensado. Legal. Legal, Dani. Para a gente começar, então, eu queria te fazer uma pergunta que eu considero um pouquinho polêmica, mas eu acho que faz muito sentido ter essa tua visão. Hoje a Paytrack, no momento que ela está, obviamente um case de sucesso, né, uma proporção muito legal, nacional, enfim, grandes clientes, grandes contas, mas eu quero te perguntar o seguinte, tu já pensou em desistir? Olha, eu vou te falar que eu lembro de um dia, teve um dia bem específico assim, tá? Foi no meio da pandemia. E as coisas até estavam funcionando, mas naquele clima, né, de pandemia e tudo mais. Eu lembro que era um monte de bucha, assim, para resolver por call, e a gente não tava preparado para resolver as coisas por call, né? Eu lembro que eu tava sentado na cama, assim, a minha cama tinha uma sofazinho na ponta, assim, e o Edson tava sentado na ponta ali. Eu falei para ele, cara, para mim deu. Para mim deu. Só que, assim, né, tipo, o nosso contraponto sempre fez muito sentido, né? Que, não, veja bem, calma, vamos dormir, amanhã a gente acorda, né? Eu tive uma vontade, assim, mas eu consigo me recuperar bem no dia seguinte, né? Eu lembro desse dia, mas, cara, várias vezes super difíceis, assim, não pra desistir, mas falar, né? Tipo, é muito, muito pesado, né? Uhum. Mas, assim, não desisti. Sobrevivemos, estamos aí. Legal. Valeu a pena. Isso foi 2020, né? 2020, A empresa já tinha um corpo em 2020, né? Então, tinha. Quantos anos a Paytrack tem hoje? A Paytrack tem 8 anos, naquela época tinha uns 3 ali, né? Uhum. Nós tínhamos umas 40 pessoas, pelo que eu me lembro, 38, 40, né? E hoje são 400, né? Então, assim, cresceu 10 vezes o número de pessoas e... Hoje é mesmo que eu não consigo fazer call com todo mundo, claro, né? Uhum. E, assim, é engraçado, né? Porque tem muita gente que acredita, pessoas que empreendem que acreditam que, vou trazer mais gente, em tese vai ficar mais fácil, né? Porque eu vou dividir o fardo, vou trazer mais gente para carregar junto o piano. E tem sempre o contraponto. De certa forma, óbvio, né? Que ter times e pessoas qualificadas e competentes ajuda o negócio a crescer, né? Sem elas não tem como fazer nada grande. Mas, ao mesmo tempo... não fica mais fácil, né? Sim. Na verdade, fica mais desafiador. Afinal de contas, são mais pessoas, um negócio se torna mais complexo e mais gente para fazer a gestão da expectativa dessas pessoas que estão ali no projeto, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho também sobre o teu papel hoje, porque é bem curioso, né? Hoje, você deixou a posição de CEO e assumiu o presidente do conselho, mas hoje você está bem envolvida com a parte de pessoas ainda, à frente ali da cultura da empresa, né? Enfim, da parte de contratações. Então, qual que é o papel da Dani hoje dentro da Paytrack? Legal. Eu tô full na empresa, de segunda a sexta. Sigo como executiva, né? Talvez chegue um momento que eu seja só a fundadora, presidente do conselho, apareça só uma vez por mês lá para fazer perguntas, né? Mas acho que tá longe disso aí. Bom, o meu papel é assim, eu vejo que quando a empresa está crescendo, tem muito a cultura, né, dos fundadores, né? Então, da forma como a gente lida com o negócio, é como as pessoas começam a lidar também. E quando começa a crescer, né, naturalmente perde um pouco disso, né? Eu tinha vamos dizer assim, uma ilusão de que não perderia, que eu poderia manter isso, tudo mais, né? Então,
desde até o próprio discurso, né, do produto, do negócio. Né? Não só a cultura da empresa como um todo, mas o próprio discurso. Eu acho que até te comentei antes, a gente 2022 foi um ano muito difícil, porque o time cresceu muito e a gente passava praticamente, eu e o Edson, a gente passava nosso maior tempo treinando as pessoas para o negócio. Porque a partir do momento que não é mais você falando do negócio para o cliente, você tem que garantir que quem está lá falando está com o mesmo discurso. Né? Então, eu acho isso assustador. Eu achava, sempre achei, até hoje eu acho, tá? Hoje a gente com quase 400 pessoas, eu saio da minha sala, tem aquelas casinhas ali fora, ali tu conhece a Paytrack, né? Eu vejo ali, tipo assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida, que deve ter uns 23 ou 25 anos, falando com o cliente, falando do produto. Isso pra mim é assustador. Porque a coisa foi se dissipando, assim, eu vejo que cada pontinho conta, sabe? Eu tenho lá na minha sala um neon que fala, olha, os detalhes importam, né? Então, assim, eu diria que hoje meu trabalho é observar onde estão esses detalhes que podem desvirtuar, né, a parte da cultura da empresa, de atender bem o cliente, né, de ter uma boa convivência, enfim, interna, de postura, de tudo. Eu até brinco que meu trabalho é caçar liderança tóxica, porque sempre escapa alguém, sempre escapa. Hoje a gente tem lá 50 lideranças na empresa. Caramba, gente pra caramba em posição de liderança, né? Exato. Então, assim, eu tenho uma preocupação enorme, assim, tipo, é onde eu mais olho, sabe? Quero entender se essas pessoas, estão sendo pessoas legais no dia a dia pro time, se estão fazendo, e tudo isso não tá no manual nenhum, sabe? Então, assim, eu faço muito microgerenciamento, eu olho coisas muito no detalhe. Ah, porque tal coordenador tá promovendo tal pessoa. Não, quero saber. Quero saber quanto tempo tá aqui, o que tá acontecendo, quem são os pares, como é que são os pares, como é que tá a faixa de salário dos pares, se isso não vai trazer um problema depois. Porque depois fica aquela fábrica de linguiça que eu costumo dizer, entendeu? Tá todo mundo ali meio que tipo, tô aqui, mas eu entrego mais que o cara, eu tô infeliz, ou tô não sei o quê. Daqui a pouco tu tem um time inteiro infeliz, porque uma decisão foi tomada errada lá atrás. Sabe? Né? Então, assim, o meu trabalho é procurar um pouco quais são essas decisões que no dia a dia, né, vão atrapalhar a parte de acabar concluindo o processo como um todo, né? Entendi. E tu tem aquela afirmação, né, que as pessoas pedem a conta do líder e não pedem a conta da empresa. Exato. Tu considera que faz sentido? Total. Totalmente. Só que assim, sabe qual a parte que eu aprendi, que eu acho assustadora, né? Muitas vezes não chega na gente. Porque na cabeça do cara lá da ponta, ele acredita que o líder é alguém no qual a gente tem total confiança. E muitas vezes a gente tem. Às vezes o líder que faz uma eu usar uma expressão aqui, não vou falar um palavrão, que eu prometi uma tia minha que eu nunca mais falaria palavrão nos podcasts, porque ela assiste todos os meus podcasts e ela fala, você falou. Tá bom. Enfim, o cara fez uma coisa errada, né? Enfim, uma postura. E isso, o cara da ponta, tipo assim, não, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nenhuma avaliação, porque se contrataram esse cara, porque confio nesse cara, e quem vai ser demitido sou eu. Isso acontece na maioria das vezes nas empresas, sabe? Eu tento fazer com que isso não aconteça, mas pior que às vezes acontece. O cara acaba indo embora, ele não fala nada, né? Às vezes lá na entrevista demissional, ele vai falar, olha, realmente eu tinha uma questão ali que vocês precisam dar uma olhada. Porra, cara, por que tu não me falou antes? Aí eu vou dar uma olhada, realmente tem um problema. E as pessoas, elas não entendem que o líder, se ele cometeu um deslize, não é esse deslize que desmerece tudo que ele já fez de bom. Também. Então, na verdade, muitas vezes, quando o liderado dá um bypass ali no líder direto para levar uma informação pro líder dessa pessoa, na verdade, ele tá apontando algumas vezes que é para fazer o próprio líder melhorar, e aí a pessoa fica naquela, poxa, mas não vou falar do meu líder pro líder dele e tal, mas... de novo, isso não desmerece o que ele já fez de bom, o que ele entrega, né? E todo mundo precisa melhorar o tempo todo, né? Então, Mas assim, é raríssimo tu ter alguém, assim, da operação dando feedback para um líder. É muito difícil. Assim, tem, mas é pouco, né? Isso tem muito a ver com o perfil comportamental, né? Tem gente que é mais expansivo, assim, que tem um pouco mais de voz ativa e acaba, muitas vezes, tendo essa coragem de dar feedback. Mas tem gente que é mais, de fato, tímido, retraído e guarda e vai levando, né? Sim. Boa. Eu acho que tem uma questão cultural também, assim, até um pouco da nossa região de, tipo assim, essa coisa, não, eu não posso falar nada que eu sou funcionário. Eu sempre falo isso, gente, todo mundo tem que falar, entendeu? Cara, se você estiver falando alguma coisa adequada, mas nem todo mundo sente segurança pra falar. Olha quantos memes a gente vê na internet. Falei tal coisa, fui demitido. Dei minha opinião, fui demitido porque o meu chefe é amigo do cara. Então tem muita coisa que acontece assim, sabe? Eu lamento demais que tenha isso, né?
Mas também tem algumas coisas assim que, tipo, tu fala, como é que tu vai lidar com isso, né? Porque no nosso caso, vou te dar um exemplo. Teve uma mina que saiu, colocou no Glassdoor. Ah, eu fui demitida porque o meu chefe é amigo do dono. Pô, o cara trabalhou com o Edson 10 anos atrás. Não trabalha diretamente hoje, tá? Não tem relação nenhuma com a gente, pessoal. Eu nunca falei com esse cara, pra tu ter uma ideia, tá? Eu sei de vista quem o cara é. E aí, o que acontece? O que o Edson falou? Disse, olha, sabe que eu tô lembrando uma coisa? Teve um dia que eu passei pelo cara e dei uma batidinha nas costas. E aí, velho? E aí, brother? Tipo assim, cara, a gente às vezes tem medo até de ser amigo de alguém, porque a pessoa vai ter uma percepção, não, aquele cara ali é amigo da Dani, então também não posso dar um feedback. Então, assim, tudo tu tem que ir medindo, entendeu? A ponto de deixar o time confortável pra poder te trazer realmente algo que possa colaborar pra melhorar a cultura da companhia. 2022, a gente aqui na Marvi teve um período assim que a gente cresceu bastante em número de clientes, mas também em número de pessoas, que foi quando, antes do nosso ajuste do modelo de negócio para franquia, Sim. a gente estava contratando essa operação sempre interna. Sim, eu lembro. Né? Então a gente foi de 20 e pouco no começo do ano para quase 80 no final do ano. Foi assim, bem desafiador. E nesse momento, a cultura se perdeu muito, assim, porque era aquele negócio, tá passando uma pessoa na rua que tem mínima qualificação para fazer aqui o que a gente está precisando, vem para dentro e aí, assim, foi bem desafiador essa parte de cultura. Tu sentiu isso também nessas esticadas que a Paytrack deu, assim, porque obviamente tem aqueles momentos que dá uma acelerada mais forte, aí tem um pouco de platô, né? Eu sei que vocês, obviamente, têm um crescimento acelerado já há alguns anos de forma subsequente, mas em pessoas existe um pouco disso, né? Às vezes abriram a BU de serviço, dá uma esticada, depois tem um pouquinho de platô, mas tu percebe que quando tem esses movimentos de expansão de muitas pessoas ao mesmo tempo, a cultura dá uma deslizada, assim? É que assim, ó, às vezes são consequências de coisas que a gente não tá nem considerando, né? Vamos pegar o teu exemplo aqui, de 20 para 80. Cara, com 20 tu conhece todo mundo. Tu faz um churrasco, tu pode ficar bêbado porque tá todo mundo ali, tipo, entendendo qual é o negócio, tá? No próximo churrasco com 80, tu já fica mais ou menos assim, pô, se tu ficar bêbado, já tem uns 3 caras que vão dizer, olha, o cara ali e tal, não sei o quê, daí tu já segura, aí tu não te envolve tanto, e uma coisa acaba levando a outra, tu não consegue filtrar tanto quem são as pessoas que estão mais próximas de ti, entendeu? Então, assim, é inevitável que isso aconteça, né? A gente procura ainda fazer uma entrevista de cultura e realmente um monte de gente não passa, acontece isso, né? Mas ainda assim tem que baixar um pouquinho a régua, porque não é mais uma forma de criar um time, né, que tu consegue dar uma atenção pro cara também. Porque às vezes eles esperam isso, entendeu? E também tem uma outra fatia de uma galera que só quer trabalhar. O cara quer chegar, entregar o dele e ir pra casa, ele não quer ir no happy hour. Entendeu? Não tem nada errado, né? Não tem nada de errado. Né? Teve alguém que falou assim, eu tô dando um feedback pra esse cara aqui, veio pra mim lá um negócio. Porque ele nunca vai no happy hour. Eu falei, sério? Eu falei, deixa o cara em paz, ele não quer. Se tu não sabe se ele tem um filho pequeno, alguma coisa, sei lá, se tinha, não era esse o caso, mas... também não importa se tem ou não tem, se o cara, entendeu? O cara não tá pra cá jogar videogame, o problema exatamente, é dele, né? Entendeu? É que no começo fica mais fácil, até a galera fica um pouco mais à vontade, entendeu? Então, assim, começa a ficar um pouco desse jeito. É normal que a cultura se perca um pouco, sabe? E eu acredito que o maior desafio, pelo menos para nós, foi a questão da formação de liderança, né? Porque quando a gente tem que multiplicar a liderança, né, nesse volume de novas pessoas, principalmente na camada mais operacional, se tu leva 3 meses para rampar uma pessoa do operacional, tu leva 1 ano para rampar o líder desse squad de pessoas que levam 3 meses para rampar. Então, eu acredito muito que os líderes, eles são guardiões, né, da cultura e dos processos da empresa. Eles estão ali batendo o bumbo, né, tanto a parte de execução do negócio, quanto também dessa parte de manutenção da cultura, com os rituais e tudo mais. Então, eu senti que foi muito desafiador termos poucos líderes. Líderes, né, e ainda pior que quando o negócio ficou feio, né, no sentido de gestão de pessoas e tudo mais, os poucos que tinham, alguns saíram ainda. Ou seja, a gente teve que meio que repor líder junto. Repor e ser substituto do cara, tudo total, junto, né? Foi assim, eu perguntei no começo, né, já pensou em desistir, 2022 foi um pouco disso, assim, de, cara, será, né, bicho pegando. Mas daí vem aquela história, né? Agora não dá. Não tem mais como desistir. Foi, né? Então, já tá indo, né? Exato, vamos tocar e é isso, né? Mas e essa questão de pessoas ainda também, né? Você teve esse movimento agora que você deixou saiu da posição executiva de CEO e tem uma outra pessoa agora, né? Que é o Pedro lá, que tá CEO da empresa. E como que tu percebe, assim, como que foi a preparação dele nesse aspecto, assim, principalmente? Porque
obviamente, tecnicamente, né? Deve ter todas as competências necessárias para estar à frente da companhia. Sim. Mas, culturalmente falando, assim, como é que foi esse processo de formar o Pedro para ele ter esse mindset, para ele também ter essa questão de cultura e também acho que o desafio de torná-lo CEO como uma figura pública da empresa e que, em linhas gerais, a empresa costuma admirar, né, o executivo que está ali à frente da companhia. Como é que foi isso? Sim. A gente já tem um tempo que esse processo está rolando, que a gente formalizou, talvez tenha uns 6 meses, não lembro, mas foi em novembro de 23. Então tem 1 ano e meio, é isso? Tem 1 ano e meio, tá? Foi final do ano de 23, a gente rodou 24 e esse tanto de ano agora. O que aconteceu? Nos 6 primeiros meses, a gente fez um trabalho muito a 4 mãos. Tipo, ele já conduzindo, né? Mas eu meio que sombra ali dele, né? E ele tava muito aberto a, tipo, a tudo, entendeu? Ele não quis falar assim, não, agora é o meu jeito, eu cheguei, vai ser... Não teve isso, assim, sabe? Eu até me impressionei, porque eu achei que ele talvez tivesse uma postura um pouco mais impositiva ali. A gente trabalhou junto, assim, cara, não, agora eu recolho, agora tu ataca. A gente fez junto, sabe? Teve alguns momentos que eu queria, tipo assim, projetar ele, eu saí, tipo assim, não participei de 3, 4 reuniões que eu queria que ele tocasse com o time. Então a gente foi se ajustando ali. Daí pra frente, ainda continuava esse trabalho a 4 mãos, mas eu fui largando um pouco, né? E aí vem aquela coisa assim, né? Tu deixa cair da cadeira, mas não deixa cair da janela, né? É boa. Eu pensei assim, olha, agora eu vou ter que começar a deixar cair da cadeira um pouco. Porque aí vai sentindo, vai tomar um tombo ali, vai tomar um toco de alguém, alguma coisa vai acontecer. Daí ele recebeu uns feedbacks negativos, melhorou, né? Começou a fazer algumas ações, assim, que eram importantes para aquilo. Assim, ele é muito estudioso, muito prático. Se eu preciso fazer isso, vou fazer, sabe? E aí eu sinto que no final do ano, vamos colocar assim, há uns 6 meses... eu consegui, de alguma forma, deixar assim, sei lá, vou dizer que hoje 95%, tá? Ah, mas não era 100? Cara, não é, e tá tudo bem, a gente tá tranquilo com isso. 95 tá? é um bom número, né? Então, e também nesse meio tempo do ano passado aconteceu o deal. Então, a gente esteve junto o tempo inteiro, ele na parte técnica, na parte de negócio, trabalhamos junto, eu ele e o Edson, na verdade, né? Mas basicamente eu e ele, assim, construindo todos os decks, todos os cases, tudo que precisava ser feito, né? Então a gente foi afinando muita coisa. Eu acho que quando tu trabalha muito junto com a pessoa vai pegando teu jeito, tu vai pegando o jeito da pessoa, entendeu? Tipo assim, eu aprendi que eu não é bom dar feedback pra ele na lata, e eu sempre gostei disso, sabe? Feedback instantâneo. Pô, eu aprendi isso, sempre funcionou. Funciona bem. Cara, com ele não funcionava tão bem. Né? Então, assim, a gente não fez uma transição super estruturada, assim, tipo, técnica. Tipo assim, sei lá, fizemos um curso de transição. Não teve isso. Sucessão, né? Sucessão, palavra. Não teve, a gente veio fazendo. E, tipo assim, hoje em dia ele toca 95%. Aqueles 5 ainda, por quê? O que eu vou dizer que é os 5, tá? Tem uma parte, né, da gestão de pessoas que tá comigo ali, que deveria começar a ir pra ele. Até para ele sentir, tipo assim, a força do bicho ali na prática. Então, eu poupo ele de muita coisa do dia a dia da operação de pessoas para realmente que ele possa focar na operação do negócio, né? E meio que tá funcionando, assim, essa parceria, né? E muita gente me fala assim, Dani, como que você largou a cadeira de CEO? Meu, mas é a cadeira mais desejada. Meu Deus, que legal que era. Eu disse, olha, eu quero construir uma empresa de 1 bilhão. E eu vou fazer o que for necessário, claro. Não importa meu ego ou minha vontade, tá? Eu conheço vários empreendedores que sentaram numa cadeira que não era para eles e mataram o negócio. Mataram o que eu digo assim, não cresceram o que podia crescer, não fizeram porque, não, eu sou o dono, eu sou o CEO e eu tenho que mandar. Eu não tenho isso, nem o Ed tem, tá? Nenhum de nós dois temos isso. Então, assim, a gente veio estruturando isso e tal. Cara, hoje o Pedro ganha mais que eu. Pra mim tá tudo bem, entendeu? O salário dele é maior que o meu. Né? Função executiva, né? Isso, né? A cadeira do CEO. Na função executiva ele ganha mais que eu. Então, assim, o que a gente... A gente conseguiu fazer uma dinâmica muito boa. Meu, a gente se briga direto. É mesmo? Direto. E aí volta, conversa e tal. Daí, pô, semana inteira bem cheia a agenda. Hoje a gente vai almoçar junto. Pô, tava numa boa. E aquilo, não sei o quê. Pô, e se a gente botasse isso aqui? Cara, vamos fazer. Pô, não tinha pensado nisso. Pô, voltamos já com um monte de ideia e tal. E funciona. Entendeu?
E assim, o que que eu acho, tá? Vamos imaginar o seguinte, atravessei ali a rua hoje, fui atropelado, morri, tá? Cara, ele tem um monte de coisa boa que vai suprir as coisas boas que eu tinha, as coisas boas que eu não tinha e vai acontecer. Sim. Tipo assim, a Paytrack tá num momento que o negócio se sustenta, sabe? Apesar de que eu me sinto importante ainda numa visão assim, que algumas coisas ali na gestão de pessoas, assim, se eu deixar por conta, eu acho que vira uma baita fábrica de linguiça. Meu sentimento, tá? Que é assim, ali no miudinho que a coisa vai fazendo. De repente alguém vai pensar, ai, nossa, que ridículo, microgerenciamento. Cara, assim, eu conheço um monte de gente que deu certo e essas pessoas fazem isso. Sim, entendeu? Sim, claro. Entendeu? Então, assim, esse CEO que senta numa sala com 3 telas tomando decisão, cara, isso não existe. Não existe, entendeu? E assim, a gente muitas vezes fica... A gente se perde um pouco, eu acho que no lapso temporal das empresas de quanto tempo tem de negócio, né? Porque a Paytrack, 8 anos, né? Puta case, empresa grande pra caramba, um deal muito grande, logo a gente comenta isso aí também. Mas são 8 anos, é pouco tempo. Né? Daí a gente olha uma empresa que tem 50, 60 anos, né? Claro, tecnologia, obviamente, é um movimento mais recente, mas pensando em estrutura de empresa, de negócio, de governança, é jovem a empresa ainda, né? Super. Então, assim... mas tá fazendo micromanaging. Sim, porque é o momento da empresa, é o que ela precisa, vai botar a mão e deu, né? Então, a parte do marketing, estava comentando aqui contigo, né? Eu basicamente assumi o marketing no ano passado. Desafio, a gente tem um canal de mídia paga ali, que é o nosso principal canal que puxa a carroça. Até fui conversar contigo sobre isso, lembra de... Poxa, o que tu acha que eu deveria fazer e tudo mais? A gente tá com um cara bem legal agora, vou te apresentar ele. E tu falou, bota a mão. Toca a ficha, sim, né? Eu lembro. E foi o que eu fiz e, cara, a gente acertou o canal. Daí, claro, agora trouxe também outras pessoas para ajudar e até para desenvolver outros canais, enfim. Mas é isso, bota a mão e toca a ficha, né? E tu sempre teve esse perfil executora, né? Porque até eu tava comentando antes aqui contigo que a gente, por estarmos no mesmo prédio, a gente ficou durante um tempo aqui. Chegava às 7 horas da manhã, o carro da Dani tava aqui, ia embora 8, 9 horas da noite, o carro da Dani tava aqui. Então... Você sempre trabalhou muito, né? Muitas horas e com muita intensidade, né? Tu acredita que isso é fator decisivo? A gente tem a questão do trabalho inteligente, lógico, mas esse punch, assim, de pegar mesmo e botar a mão e tocar o pau até não poder mais, isso é fator de sucesso? Então, eu acho que tá? Mas assim, eu não me orgulho disso, mas eu acho que tá? Tu conhece alguém que não botou a mão e deu certo? Eu particularmente não. É que pode ser que tenha. De repente alguém que tá vendo a gente fala, mas tem um fulano que eu conheço que ajeitou a vida dele, ele é super organizado. Não, meu nível de organização chega a ser uma neurose. Eu sou extremamente organizada. Então, assim, não é por falta de organização que eu trabalhei 12 horas por dia. É porque eu queria fazer um resultado diferenciado num tempo menor. A partir do momento que eu gero um valor numa empresa num tempo curto, ela vale mais. Claro, total. Tipo, essa era a minha lógica. Não é que eu quero trabalhar muito porque eu sou muito trabalhadora. Tipo, ok, pode ser que sim, mas eu vi a oportunidade de fazer isso. De colocar senso de urgência no time e em mim, né? Na gente mesmo, sabe? Isso reflete, né? Porque, querendo ou não, um dos principais papéis do líder é ser o exemplo. E é claro que esse... lado workaholic da coisa, muitas vezes não é bem visto, mas ao mesmo tempo tu sabe que teu líder trabalha pra cacete. Exato. Então assim, dificilmente tu vai ter um liderado frouxo se tu tiver ali tocando pau 12, 14 horas por dia, porque possivelmente vai ter uma divergência ali de fit cultural pelo momento, e não porque é certo ou errado, mas pelo momento, pelo contexto, né? Eu sempre digo, cara, qual que é o contexto? Tem essa necessidade? A empresa tá acelerando? Precisa? Então tu tá lá fazendo, tu dá o exemplo e por consequência... tem mais chance de ter gente junto contigo, né? Remando junto. E assim, eu acho que cada um tem seu jeito de fazer, sabe? Eu não condeno. Mas assim, eu realmente não conheço cases que a pessoa foi, tipo, super low profile e deu tudo certo, tá? Faz um tempo aí, sei lá, 1 ano atrás. Tem uma empresa, assim, conhecidazinha, assim, startup e tal, do ecossistema. Um dia eu te conto qual é. E eu conheci os fundadores num churrasco, né? E aí o cara falou, não, eu não abro mão. Quarta-feira à tarde eu saio, eu faço minha barba, é o meu momento, não sei o quê. Cara, eu fiquei meio assim, tipo, pensativo. Falei, cara, tu não entendeu que a tua empresa é uma bosta, tipo assim, tá 5 anos pra fazer, sei lá, não sei quanto MRR, nada, 50 mil, não sei, pouca coisa. E tu tá indo fazer a barba quarta-feira à tarde. Então, assim,
De repente alguém fala, ai, nossa, que bonito ser workaholic, é millennial. Cara, não é isso. É que eu acho que realmente não tem como fazer diferente no começo. Depois, talvez, vai dar uma melhorada, vai dar uma relaxada. Assim, ó, eu não me curei, tá? Eu às vezes saio... Ótimo. Não, tu não tem ideia, tá? Pouca gente sabe disso, tá? Vou contar aqui, ó, ao vivo. Boa. Quentinha. Se eu saio da empresa no horário de trabalho, eu saio às vezes, né? Ah, pô, a mulher lá que faz meu cabelo só faz na quinta tarde. Agora, cara, eu vou lá, saio. Eu fico num estado de angústia, de ansiedade. Cara, eu tô fazendo uma coisa errada, tô fazendo uma coisa errada, tô fazendo uma coisa errada. Tipo assim, eu fiquei com isso, porque assim, tipo assim, foi meio traumatizante construir diferente, sabe? Aí eu, não, peraí, tá tudo certo, deixei tudo certo. Ontem você tá em empresa 10 horas da noite, tá tudo. Cara, eu fundei esse negócio, eu trabalhei pra caramba, eu mereço. Tipo assim, começo a criar um pensamento, né? Pra dar uma afastada nisso. Mas eu até hoje me sinto muito mal de estar fora do business num horário que eu poderia estar realmente fazendo alguma coisa por aquilo ali. Porque me propus a fazer algo legal. Num tempo que alguém achasse que valia um bom dinheiro para aquele tempo. Entendeu? Esse sempre foi meu ponto. Ah, mas por que tu quer tão rápido? Porque se for rápido, vale mais. Sim, claro. Entendeu? Essa era a lógica, assim. Vale mais dinheiro e vale mais tempo de vida, né? Também. Porque no fim do dia é sobre também usufruir daquilo que tu construiu, lógico, né? Então, quanto tempo tu vai levar? Tu consegue botar intensidade e antecipar? Pô, isso vai te liberar um tempo no futuro, depois, né? Então, é um trade-off que daí cada um tem que medir se faz sentido para si próprio. Exato, mas entendeu? É muito disso também, né? É. E quantos anos tu tinhas quando vocês fundaram a Paytrack? Pô, vou ter que falar minha idade hoje. Agora é só fazer a conta. Agora né? é só fazer as contas. Eu tinha 36 e o Ed tinha 40. Hoje eu tenho 44, o Ed tem 48. Tem 8 anos. São 2 pontos. Eu quero falar sobre essa questão também do empreender em casal, mas Tá. antes disso, 36 você falou, né? É. E aí você teve uma carreira executiva antes, Sim. né? Enfim, inclusive bem workaholic também, né? Pelo que eu Pior sei. que é, né? Não foi só agora. Foi antes já era assim. Já era assim, né? E aí, um dia eu falei com o Rafa Silva aqui também, e ele comentou um negócio assim, que ele acredita que a idade para empreender é quando tu é muito jovem, tipo 20 e poucos anos ali e tal, que meio que tu não tem muita coisa a perder mesmo, tudo errado, começa de novo, arruma um emprego depois e vai embora. Faz sentido. Ou quando tu tens uns 35, 36, que daí tu já aprendeu com o dinheiro dos outros, leva um monte de porrada, um monte de feedback, liderança de gestão. Juntou o dinheiro também. Juntou uma grana e tal. E aí tu vai começar um negócio. Na tua cabeça faz sentido essa questão de momentos de empreender? Porque tem gente que fala, empreender para todo mundo, não é... Claro que daí tem aquela história de empreender no CNPJ, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dos sócios que entraram depois, dos vestings, que também é o intraempreendedorismo e tudo mais. Mas nesse sentido de fundar negócio, tirar do zero, tu acha que realmente faz sentido esses 2 momentos da vida, assim, quando muito jovem ou já com um pouquinho mais maturidade? Assim, ó, eu vejo que... Tipo, eu vejo vários cases, assim, tipo assim, dos 30 pra frente, muito mais do que os mais novos, né? Os mais novos normalmente são aquelas coisas assim de... né, um Brex da vida, eu realmente não conheço gente muito nova que fez algo muito grande. Ou melhor, eu conheço. Conheço os meninos, sim. Mas geralmente é exceção, né? Assim, do todo com né? certeza, né? Acho que ajuda a maturidade, sabe? Né, a maturidade já ter um pouco mais de idade ajuda. E assim, principalmente tu ter feito alguma história financeira para poder bancar o início do negócio. Sim. Porque assim, não tem essa coisa mais de fazer um negócio com PowerPoint. Entendeu? Uma pessoa me procurou esses dias e falou assim, Dani, queria bater um papo contigo, não sei o que. Tá bom, vamos bater. Não, eu queria entender, olha só, eu tenho um projeto e tal. Eu falei, legal, quanto vocês já estão faturando? Não, nada. Que queria que eu apresentasse um fundo para eles e tal. Eu disse, mas como assim nada? Não, a gente só tem o projeto, posso te mostrar. Ela me mostrou um PowerPoint de verdade, né? Eu falei, olha isso aí. Cara, eu desconheço quem bota dinheiro em PowerPoint no Brasil. E ainda assim, fora do Brasil, mudou pra caramba também. Não bota mais como botavam, sei lá, 8, 10 anos atrás. O dinheiro tá caro, né? Tem isso. Mudou, entendeu? Então, assim, enfim, eu acho que ter uma base para começar um negócio é muito importante. E os empreendedores que eu tô vendo estão meio que com esse pensamento, sabe? Vou trabalhar aqui, vou ganhar dinheiro. Não digo nem tipo em startup, em tech, qualquer outra coisa. Tô com um caso de uma menina minha lá, cara... Falei, olha, Dani, eu falei, mas o que tu quer? Não, eu quero empreender e tal. Eu falei, beleza. Ela assim, tô guardando dinheiro, assim. Nós temos um combinado. Falou, em 6 meses, 8 meses ela quer sair, só tá tudo certo. E ela é empreendedora, entendeu? Então, assim, tá com a cabeça no lugar. Um pouco mais nova, tal, mas tem um baita potencial, assim. Eu não sei se tem muito, mano. Sinceramente, eu não sei, sabe? Não sei se tem... Ajuda, porque você já tá mais maduro e tem uma certa estabilidade. Sim. Então, meio que, consequentemente, faz sentido, né? Mas
E na época tu tinha filho também, né? Então, quantos ele tinha? O João tinha 11, mais ou menos, quando a gente começou. Tá com 19 agora. E tu considera que o fato de você ter filho faz com que tu aguente mais porrada, naquele sentido de não pode dar errado? Pode ser. Nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Tem muita gente que fala, né? Que, sim. Tô planejando pra ter filho, porque daí a minha vida precisa estar estável, não sei o quê. E aí tem um monte de Vou gente te falar assim, que nunca foi uma coisa consciente. Entendeu? Mas talvez inconsciente, né? E talvez inconsciente, sim. Responsabilidade... Isso. Né? Não tá tão claro na mente, mas... Sim. Não pode dar errado, né? Não tem plano B e vamos tocar o pau, né? Exatamente. E sobre o Ed, né? Então, ele praticamente é cofundador contigo, né? Vocês começaram literalmente juntos? Juntos. Né? Na verdade, assim, a gente começou juntos e botando dinheiro e organizando as coisas. Eu saí do meu trabalho 3 meses depois. Então, assim, não dá pra dizer que você foi junto, eu cheguei 3 meses depois. Ele foi engraçado. Mas a gente já tava, tipo, trabalhando juntos, assim. A gente tava... 2019, eu fiz uma viagem que eu comecei a fazer consultoria financeira ali, tava fazendo uma empresa de consultoria, e a gente foi fazer uma viagem, fazia bastante tempo que a gente não viajava, a gente tinha passado por uns momentos de dificuldade financeira e tal. Daí na viagem eu falei pra ela assim, olha, se eu fechar um contrato de X mil reais, tu pede a conta, ela tava no Bradesco, né? Tu pede pra sair, pra sair lá do Bradesco e vem trabalhar junto? Não, peço, né? Se fechar isso, e quando a gente voltou da viagem, tipo... Então vocês já estavam casados? A gente tava junto, a gente mora junto. Namoridos. Exato, namoridos até hoje, né? Justamente por essa questão de empreender. A gente noivou, daí começamos a empreender. Exato. Cara, não é a hora. Nunca mais. E a gente vai casar ainda, né? Óbvio que é do nosso... Fazer uma festa e tudo mais, né? Sim. Lógico que é do nosso interesse, mas, cara, a Quantos vida foi anos tu tem, acontecendo. mano? 33. 33. Eu também falava isso, tá? Aí foi indo. Eu e o Ed também nunca casamos, de verdade. Não, olha ano aí. que vem, quando a Paytrack isso, quando a Paytrack aquilo, cada vez vai uma coisa, entendeu? Então, eu fiz uma promessa meio pública aqui. Eu falei que se a gente botar 1 milhão de MRR esse ano, a gente vai casar ano que vem. Então, fechou. O pessoal tá na nossa cola aqui por conta disso. E Entendi. se botar, a gente vai casar mesmo. Então, Boa. mas uma vontade grande nossa que a gente tem. Mas aí falando sobre essa questão de empreender em casal, né? Obviamente, quando a gente empreende em casal, a gente, no aspecto de renda familiar, aumenta o risco. Sim. Muito, né? E muito, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim, isso sempre foi um grande diferencial, né? Da Marvi, né? Do que a gente construiu, que é esse alinhamento, né? Um alinhamento de visão, de expectativa, de desafios, tudo mais. A pessoa sabe onde tá vivendo o teu terror ali, né? E eu vejo que pro empreendedor, quando tem essa divergência, não importa se é do homem empreendendo para a mulher ou vice-versa, né? Mas quando muitas vezes tu tens 2 cenários muito diferentes, isso causa conflito também no relacionamento. Não posso nem imaginar, né? uma coisa dessa. E aí tem muita gente que fala assim, empreender em casal não dá, é difícil. Cara, eu já acho o contrário. Sim. Me parece que empreender em casal faz mais sentido, porque tu tá olhando para os mesmos problemas, os mesmos desafios. E claro, de novo, não é querer cagar a regra, não tem playbook, o que funciona para um funciona para outra, é isso. Mas na minha visão, isso fez muita diferença para nós. Tu considera isso também em relação à Paytrack? Total. Totalmente. A gente... o Assunção falava assim, vocês 24/7 pensando no negócio. E é isso, entendeu? A gente tentou depois melhorar um pouco pra nossa vida não ficar tão destruída. Mas assim, o tempo inteiro pensando, discutindo. Assim, a gente tem um combinado. Quando chega a noite a gente não fala nada de trabalho. Quando a gente chega do trabalho à noite. Mas assim, acordou de manhã, abriu o olho, já pau. Sério, todo dia, tá? Às vezes tá bom. Às vezes eu vou no banheiro e volto, no café. Mas assim, em casa já pode. De manhã, de noite não. Porque também aí afeta o sono e tal, enfim. Mas de manhã a gente já larga aquela coisa, não sei o que, pegando não sei o que. Então, assim, a gente... Enfim, eu acho que faz total sentido. Eu tô realmente pensando no que tu falou, assim, eu não pensava isso, não posso, porque eu tenho filho. Cara, nós 3 filhos, não é de 2 e 1, né? Tipo, era totalmente, né? Cara, foi uma loucura, assim, pra pagar as contas e fazer tudo acontecer, sabe? Quando eu lembro, tá louco, não dá nem pra... E hoje o João, ele tá nos Estados Unidos, né? Estudando, né? Tá fazendo faculdade em Miami. Daí tu deve olhar pra isso e falar, valeu a pena pra cacete, massa, né? Com certeza. Deve ser um negócio muito gratificante, né? Sim. Alguns dias alguém comentou assim... Fofocas, né, do mundo. O João é herdeiro, agora não precisa mais trabalhar. Piar de prédio, não sei o quê, cara. Esse moleque, assim, tipo, o que ele foi parceiro nosso.
Ele entendia super, ele sabia o funil até, sabe? Na época, assim. Engraçado. Nunca cobrou nada, porque, cara, não tinha presente, não tinha nada, todo o dinheiro na empresa. E a gente passou um apuro, assim, sabe? Porque a gente botou grana e foi estruturando, a gente queria manter com a grana ali, né? Pô, chegou na pandemia, secou a reserva e, cara, era do jeito que dava, né? Nunca foi assim uma criança que cobrou, ai, mas por que nada, assim, cara, ele foi super parceiro, assim, né? E engraçado que o cara que tem esse pensamento, que o herdeiro, é o cara que não constrói nada. Aham, total. Entendeu? Tipo assim, tá lá o João, o empreguinho dele, tocando as coisas dele, entendeu? Preocupado, tipo assim, cara, ele quer ter um negócio dele? Claro que ele tá hoje usufruindo do meu dinheiro, mas não é um negócio assim, tipo, eu sou bonzão, minha mãe manda dinheiro pra mim, eu não faço que nada. Culpa que ele tem, né? Mérito dos pais que trabalharam pra dar, né? Então, Tem um amigo meu que fala assim, todo mundo que critica o herdeiro jamais dispensaria uma herança, né? Obviamente, né? É isso, né? Mas assim, e outra, né? Trabalhei até aqui, vou fazer o quê? Vou doar pra tudo pra caridade? Não, né? Exato. Mas assim, cara, eu acho que foi assim, a gente fez uma parceria boa, assim, porque os filhos do Ed também, estavam andando com a mãe, não era um negócio tão dentro de casa, assim, e tal. Mas, assim, a gente fez uma parceria muito boa, nós três, assim, de se entender ali, de se ajudar, sabe? De não criar problema onde não tinha. Claro, ele tinha 11 anos, não era mais tão pequeno, né? Claro. Mas também não era adulto, né? Mas é uma fase desafiadora também, Desafiadora, né? Pré-adolescência ali, né? exato. Então, requer... Acho que, enfim... A Clara tem 1 ano e 8 agora, então eu sei até agora, né? E vou saber os próximos capítulos, mas eu acho que não tem fase fácil, né? Não tem, Só muda o difícil, Exato. né? Alguma coisa fica um pouco mais fácil, mas entra outros difíceis, né? E aí, falando ainda de pessoas, né? Então, vocês dois fundaram a empresa, tocaram o pau ali, beleza. E aí foram surgindo algumas pessoas que se tornaram muito importantes dentro da empresa. O próprio Pedro, né? Que hoje é CEO, mas... Sim, o Pedro não foi o primeiro. Mas teve também o Rodrigo, o Buzi, né? O número 1 da Paytrack geral é o Cláudio, tá? O Cláudio Wagner, que é dev. Que é dev, né? Hoje ele tá no time de produto com o Edson, né? Ele é um cara que nunca teve perfil pra liderança, então ele não rumou pra liderança. Ele é bem técnico, né? Foi o cara que levou o nosso aplicativo nas costas anos sozinho. Acho que hoje em dia ele tem gente lá com ele no mobile, tem gente fazendo. Espero que o pessoal do mobile nunca vá me escutar aqui, porque eles estão lá fazendo e eu não sei exatamente, né? Mas assim, isso ficou muito tempo com o Cláudio, né? E o cara assim que fez acontecer ali, né? E depois a gente teve o Ramon, também de tecnologia, produto. Aqui no começo não tem tech e produto, né? É tudo a mesma coisa, né? Tech e produto junto, né? Enfim, aí o Rodrigo, o Buzi... Não nessa sequência. Então, vamos lá. O Cláudio, o Ramon, o Pedro, Rodrigo, Buzi e a Cibele. E a Cibele que toca toda a parte hoje, né? De serviços de viagem. Exatamente. Então, eles são os sócios que... Sim, são os sócios que tiveram vesting lá no comecinho. Né? Eu acho que o Ramon e o Cláudio no ano 1. O Rodrigo e o Pedro no ano 3, se eu não me engano. Buzi no ano 4 e a Cibele no ano 5. A Cibele tá 4 anos, eu acho. Uma coisa que eu considero que eu fiz errado aqui, de novo, né? Fácil falar agora, né? Que nem diz o Rodolfo, profeta do passado é muito fácil, né? Mas que eu considero engenheiro de obra pronta. Que eu considero assim algumas decisões equivocadas relacionadas a isso, vesting, foi trazer pessoas com vesting no day one, assim, usar isso como um atrativo efetivamente para trazer pessoas, né? E todos os que eu fiz isso deram errado. Então, os que deram certo, que se tornaram sócios aqui também hoje, então tem o CTO, tem o CEO que toca a operação, enfim. Tá. São pessoas que primeiro trabalharam, mostraram valor e aí sim conquistaram uma participação da empresa. Como que tu enxerga isso, assim? Aconteceu alguma coisa parecida contigo? Tá. Tu acha que faz sentido ter esse trial antes de tu ter um sócio efetivamente, mesmo que o contrato de vesting é flexível, etc., sim, mas ainda assim, mais pela questão da expectativa que tu cria com a pessoa? É que tem algumas variáveis, vamos lá. Vamos pegar o nosso time inicial ali. Rodrigo, Pedro, Cibele, o Buzi, Cláudio, Ramon, foram pessoas que confiaram na gente e no projeto. Então, não tinha nada. Então, aquele vesting não valia nada. Ele era uma promessa de um dia virar uma grana, que como virou agora para todo mundo. Sim. Então, assim, então, é muito relativo, porque naquele momento eram pessoas que tinham uma visão de potencial e realmente elas trabalharam para acontecer e se desenvolveram e fizeram acontecer.
Entendeu? Mesmo o Cláudio que não foi pra liderança, o Cláudio e o Ramon que não foram pra liderança, foram caras que, cara, junto com o Edson, carregaram o produto nas costas, sei lá, 3 anos. Entregaram muito. Né? E foram treinando o time, foram fazendo, entregaram muito. Então era um pouco diferente. Só que assim, cara, praticamente ninguém. Talvez o Pedro e o Rodrigo foram os caras que mais abriram mão de remuneração na entrada. Tipo, confiando no business e falando, não, eu ganho 5, vamos construir um salário de 15, de 20 e de 50. Foi essa história com os dois. Os demais já vieram com uma remuneração meio que de mercado. Okay. Então não tinha muito risco. Eu concordo contigo que daria para negociar depois, tal. Talvez no primeiro momento não poderia testar um pouco. Essas pessoas você trouxe com o vesting desde o day one? Desde o day one. Caramba. Então assim, a gente teve outras duas pessoas. Foi totalmente diferente da minha situação, que depois tu me conta como tu fez aí. Não, é que assim, ó, além deles tiveram 2 pessoas que não deram certo. Uma que teve um problema familiar e desistiu, voltou para a cidade dela, né? E a outra pessoa que não rolou, enfim, quero ser diretor, não era o momento, tal, enfim, acabou saindo, tá? Essas 2 pessoas abriram mão. Imagino que devem ter, tipo assim, lamentado posteriormente, porque, tipo, não acreditei que ia realmente acontecer. Quando abre mão, tu fala, isso aqui não vai virar dinheiro, eu vou embora. Mais ou menos esse é o pensamento que eu imagino que passa. Isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui não vai dar em nada. Lamento te dizer, ou, sei lá, vai dar pouco. O osso. Ou vai dar pouco, sei lá. Poderia pensar alguma coisa assim, tá? Só que acontece. Hoje em dia, eu tenho outro cenário. Eu tenho um valor firmado, que não sou eu que estou dizendo. Não estou prometendo. Cheque, né? Alguém pagou e tem um valor firmado. Então, hoje serve como remuneração direta. Então, vamos lá. Mano, olha só, eu tenho uma proposta para ti, como diretor de marketing, tá? A proposta é X mil, mais tanto de benefício e um plano de ações para tu ficar 4 anos na empresa. Cara, já larga com isso. Não tem mais essa coisa, vamos ver se tu é bom. Cara, não. Até porque, assim, momento, né? até porque tem um ano de cliff. Tipo claro. assim, nesse nível de profissional, cara, assim, 1 ano tu não virou, não vira mais. Claro. Então é um pouco diferente agora, que, tipo assim, tá consagrado, que tem um valor feito, que é realmente uma ferramenta de remuneração, né? É dinheiro, de verdade, né? É uma forma de o cara apostar ali e falar, cara, eu vou apostar porque se der boa eu tenho um ponto... Mas isso hoje, vocês ainda aplicam essa metodologia para posições executivas que vocês estão contratando, trazendo? Porque, sim, eu recente contratei 2 diretorias com um plano de opções. É um pouco diferente do vesting. Sim, é diferente, né? O vesting é quase que, eu vou chamar assim de dado, ele entra, né? O plano de opções tem um mecanismo diferente. Porque geralmente tu tem o trade-off, né? A troca ali de remuneração, múltiplo de salário, de remuneração, de bônus por ações, geralmente com valor descontado, né? Sim, exatamente. Desconto a primeira etapa. Ou não, depende de como tu consegue fazer ali a negociação. Entendi. Mas sim, normalmente sim. O que acontece? Por exemplo, agora eu quero fazer uma proposta para uma pessoa que já tá lá, que não tem plano de opções. Tipo assim, eu quero que ela assuma um outro desafio. Entendeu? Aí eu falei pro Pedro, cara, vamos acrescentar um plano de opções além do upgrade de salário que vai ter. Por quê? Porque eu quero que essa pessoa fique mais 4 anos com a gente. Entendeu? Então, assim, e isso já vem combinado com o fundo, né? O fundo já fala, olha, X% aqui você é obrigado a trazer pessoas estratégicas e tal. Entendi, já tem um pool ali de já tem um pool decidido. Isso, né? Exatamente. Legal. Então é um pouco diferente, assim. Eu conversei com bastante gente, assim, que desquerrou, que botou... Cara, é difícil, assim, não tem também uma receita, sabe? O que eu fico desesperada, tá? Eu vejo muita gente, tipo assim... Eu tenho um caso bem prático, assim. Um menino de 22 anos, o primeiro dev da empresa, top, moleque, extraordinário. Eu dei o vesting aqui de X%, tipo um monte, porque ele vai ser nosso CTO. Cara, não funciona assim. Se a tua empresa... levar 10 anos pro cara... Tipo assim, como é que o cara vira vice-CTO com 22 anos? Quanta gente vai ter no time? Como é que ele tem maturidade pra... Tipo assim, beleza, o cara não pode ser um cara, sei lá, que ganha 10 pau, daqui a pouco ele precisa contratar sei lá, um SRE no time que ganha 20. Aí começa, tipo, conflitar coisas, aí a empresa se prejudica porque tu tomou uma decisão errada lá atrás. Aí, tipo assim, o cara não é nem ruim pra tu mandar embora, mas nem bom pra ser o CTO. E eu acho que não é questão de... É que o bom e ruim Não, ruim que eu digo assim, o tamanho. Do momento, né? Isso, então, assim, isso. não é o cara para aquele momento. Isso, e ainda mais em empresa de crescimento acelerado, né? Porque, poxa, beleza, o cara é bom, ele é CTO, não sei o quê, e, cara, daí vem um fundo. Aí, cara, mudou tudo. Mudou tudo. Agora o plano é outro, a meta é 3 vezes mais, tem que trazer executivo, o escritório de São Paulo,
Falou, cara, não é mais o CTO, agora eu tenho que trazer o cara que era do iFood, sei lá. Isso, então, isso, entende? é isso. Então aí tu tens uma divergência muito grande de perfil, né, Isso. profissional, e aí entra a questão de maturidade e ego, né, porque daí Sim. obviamente o cara também... Aí pra tu trazer um cara do iFood, tu tem que ter um plano de opções. Exato, né, legal. Entendeu? E falar um pouquinho assim, a gente falou, né, pô, de trajetória, quantidade de funcionários e tudo mais, mas sobre alguns números da Paytrack, assim, a questão do próprio investimento, Tá. que é algo recente ainda, né? Sim. Que eu acho que é legal a gente comentar um pouquinho. Assim que a gente veio aqui pro CIB, que vocês estavam aqui, foi 2021 para 22 ali, vocês logo receberam ali um aporte... Logo que a gente entrou aqui, vocês receberam o aporte do parceiro, né? Parceiro Ventures, foi, né? Foi. A gente... Eu lembro que eu falei com... Eu gravei o dia que eu conversei a primeira vez com o Paul aqui. Aham. Foi no dia 6 de janeiro. Eu acho que o aporte veio em julho. Porque aí veio negociando, diligência, não sei o que e tal, né? E 21, né? foi 21, é. É. Sim, Foi porque 21. depois a gente foi pra lá, né? Daí a gente pegou a sala que era de vocês Isso, aqui, né? isso. Então, a gente fez um intercâmbio aqui de salas. E foi o primeiro dinheiro, assim, maior que entrou numa vez só, né? Na Sim. empresa, tirando o que vocês construíram, obviamente, de receita Sim. de cliente, né? Como que foi, assim, a sensação de... Pô, dinheiro na conta agora, em tese, é mais pé no fundo ainda, né? Porque, Sim. obviamente, tu já vem tocando pau, mas a gente sempre fala muito assim nesse bastidor de startup, né? Porque, entrou dinheiro, cara, no fim do dia tu tá vendendo tuas cotas Sim. e aí, ou seja, tu tem que fazer com que aquela perda que tu teve de participação societária se torne não relevante frente ao valuation da empresa, porque senão tu perdeu dinheiro, não ganhou dinheiro, porque é cash in, não é cash out, né? Sim. Então, quer dizer, pode ser também, lógico, né? não, mas nesse caso era totalmente cash in. Em linhas Aham. gerais, essas rodadas iniciais costumam ser cash in, Claro. né? Como que foi essa sensação de, cara, agora é mais gás ainda? Como é que foi essa primeira jornada após esse investimento ali, que foi o primeiro dinheiro maior? Assim, ó, eu tava um pouco, assim, fechada naquela visão do early exit. Eu não queria fazer a série A, né? Seed, que seja, né? Não queria, até porque, assim, eu sabia que era um caminho sem volta, né? Apesar que tá sendo um caminho muito bom, cara, é um caminho, né, tipo, violento, né? E aí eu lembro que... Por que eu lembro que foi 6 de janeiro? Porque é realmente o dia que a Cibele começou a trabalhar aqui, aquele dia, e era o aniversário dela, então me gravou Caramba, aquele curioso. dia. Aí a gente meio que no onboarding, batendo papo e tal. Daí eu falei, Cibele, vem comigo que eu tenho uma reunião. Daí ela sentou na minha frente, ela só escutando, né? Quando acabou, eu falei, isso aqui não vai dar em nada, tal, nada a ver isso aqui. Não quero, não sei o que e tal. Daí o Paul insistiu que queria fazer uma proposta, tal, não sei o que, fez uma proposta. E eu falei pro Edson, cara, é a nossa chance de acelerar e liderar. Porque a gente tinha um outro concorrente pequeno como nós ali e tal. Eu falei, cara, vamos dar ali com tudo, porque a gente vai conseguir sair na frente nesse nosso negócio de expense. Cara, não deu outra. Tipo assim, hoje a gente lidera no expense, entendeu? Paytrack é uma referência hoje no Brasil desse produto, né? Então, assim, foi meio que uma visão. Pode ser, a gente teve uma visão ali que ia dar certo, deu certo. Foi bom, né? Poder contratar mais gente para vendas e tal. A gente não saiu torrando muito, assim. A gente saiu acelerando a operação, que já tava um pouco acelerada, só que assim, zerando e dando aquele medo se mês que vem vai dar para pagar as contas, né? Então foi nisso, tal, a gente acabou crescendo e evoluindo. Tanto que, matematicamente, indo, voltando, crescendo e faturando, agora quando entrou a Riverwood, tipo, esse dinheiro tava no caixa. Não esse dinheiro, mas... Entendeu? Sim, claro. A gente tinha esse dinheiro no caixa que, teoricamente, pô, vocês não gastaram dinheiro até hoje. Tipo assim, cara, a gente queimava pouco, foi fazendo e tal. E a gente sempre teve um perfil um pouco mais, assim, conservador, né? Até me arrependo um pouco, assim... Engraçado olhar de fora, porque... Pô, tu aqui, pelo menos na região, aqui pra nós, tu sempre foi conhecida como faca na caveira e pau e vamos. Mas assim, tu um fala, faca na que a gente caveira... é conservador. Não, a gente é conservador, tá? Sério? Tipo assim, eu tô comparando com, talvez, sei lá, eu acho que a gente foi um pouco tímido no marketing, exatamente. Sabe, branding, marketing. Então, como a gente tava aqui perto, talvez eu se sentia um pouco mais, assim, tipo, pô, a gente tinha um puta produto e não tava contando do jeito que tinha que contar essa história. Entendi. Sabe? Mas no sentido de comunicação mesmo. Comunicação mesmo, exatamente. Estamos correndo atrás pra recuperar e tá dando certo. Mas qual que era outro ponto mesmo que a gente tá falando antes? Não, a gente tá falando de acelerar, né? De como que é o sentimento de, pô, agora tem que botar o pé no fundo. Foi ótimo, assim, porque aí, né,
dá pra fazer sem tanto medo, né? E a gente realmente investiu um pouco mais, tal. Então, assim, funcionou super bem, assim. Eu acho que foi uma boa acertada, assim, sabe? E aí, tipo assim, acabou, né? Tipo assim, aí eu lembro... Acabou que eu digo assim, o caminho tava indo, né? O que a gente tá falando? O parto tinha começado ali. Foi, né? Já foi ali, né? E eu lembro que... Uma vez eu bati um papo com... Cara, como é que é o nome dele? Ai, gente, o menino da FITS. O Bruno. E eu, assim, de vez em quando, converso com ele e tal, não sei o quê. É. E aí, encontrei o Bruno e tal, a gente trocando ideia. Não lembro se foi um call e tal, a gente falando, né, dos OKRs, das coisas que ele tava entregando. Daí ele, Dani aí e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não vamos fazer Série B, nunca. Tu pode esperar. Que isso não vai acontecer, nós vamos crescer o que der assim, nós vamos fazer acontecer, a gente não gasta muito dinheiro e tal. E a FITS foi um early exit, no caso, né? Porque eles Foi. foram adquiridos pela TOTS, né? Foi, então, foi, tipo, exato. não fizeram Série B, eles venderam tudo, né? Sim, não foi tão early, assim, sim, mas... o número foi bom, foi importante, né? Não, sim. Mas o que eu quero dizer é que eles não... Exato. E eu falei, eu lembro que aí eles, o dia que tu fizer eu vou te lembrar disso. Enfim, acabou acontecendo, né? Opa, tá aí, Boa. caminho indo. E como que foi a diferença da primeira rodada para a segunda em termos de, sei lá, negociação, governança, assim... o Neto, né, ele conta ali do deal da Pague Veloz com Serasa, que os caras pediram diligência até da caixa d'água do prédio, né? Enfim, muito, muito desafiador, assim, né? Como é que foi para vocês? Também foi ou não foi tanto por conta da organização que já tinha, enfim? Então, teve um pouco isso, tava bem organizado, não tinha, tipo assim, PJ, confusão, tava bem organizado. Mas sempre tem, né? Um monte de coisa pra entregar e tal. Mas foi... Isso aí até que foi mais ou menos ok. Por que eu acho que funcionou um pouco... Realmente, tu ter uma relação, tu entender qual é o fundo que tu vai, faz total diferença. Sei lá, a gente conversou com uns 20 fundos, sabe? Tinha cara que entrava assim, ó, com 5 minutos de reunião. Eu falei, Pedro, mas olha, pode me matar que eu não pego o dinheiro desses caras. Sabe? Tipo assim, só o mindset do cara, só aquela conversa, tipo, não. Porque, sim, de alguma forma o cara vai entrar no negócio e vocês têm que se dar bem. E a gente já tava meio que num namorinho com a Review antes, né? E a gente vinha conversando, vinha discutindo, falando sobre o negócio, eles vinham acompanhando o negócio. E nisso eles começaram a estudar o nosso mercado. Então as conversas eram muito produtivas. Tipo assim, sem fechar o deal, sem nada, eles começaram a estudar o nosso mercado e meio que ajudar em algumas coisas, né? Então... O caminho foi meio que, cara, foi um caminho meio que natural, assim, sabe? Foi acontecendo. Daí a gente tinha outra proposta, assim, quase igual, tá? Era um tiquinho maior ainda, pouquinha coisa, não mudava ponteiro. E a gente optou por eles, porque a gente entendeu que a dinâmica era positiva. Eu conversei com vários empreendedores que estão com eles e foi, tipo, super boa a conversa e tal. Então... Cara, daí foi outra conversa, assim. De diligência, eu acho que foi mais fácil, porque já estava organizado. Não foi assim como da primeiro, que a gente não tinha nada, né? Sim, Mas, cara, foi um pouco tenso, assim, tipo assim, de contrato, quais são as regras, sabe? Quanto tempo foi? Não foi muito longe, foram 3 meses. Até que não foi muito longe. O tamanho do deal... Não foi muito longe. Menos que o primeiro, né? Sim. Exato. Exatamente. Porque a gente já tinha trabalhado muita coisa do negócio, entendeu? Anteriormente, assim, informalmente. E, claro, né, é tenso demais, porque você tá tomando a decisão da sua vida ali, né? Que é simples? Não foi simples. Tipo, meu Deus, eu e o Edson Pedro tinha dia que a gente falava, porra, tá foda. Porque a gente tinha que fazer o deal e ainda o nosso trabalho, entendeu? E outra, tínhamos que tomar decisões... sem saber se aquele dinheiro ia mesmo entrar agora ou não, ou depois, se a gente ia fazer o negócio ou não. Muda tudo, né? Entendeu? Tipo assim, a gente tinha 2 orçamentos. A gente ia trabalhando nesse, e daí esquentava, a gente trabalhava nesse, esquentava. Exato. Exatamente. Aí quando virou, eu falei, Pedro, é o outro orçamento, vamos embora. Que também foi bem no finalzinho do ano, então não mudou muito, assim, Você já estava né? no escritório em São Paulo quando o negócio... Já, né? Já. A gente ficou 1 ano e meio onde a gente tá hoje. E a gente vai mudar pra Paulista daqui umas 3 semanas. Estão em obra? Estamos em obra, exatamente. Não muita obra, assim, mais dar uma ajeitada, a sala tá bem estruturada, assim. Legal. E quantas pessoas hoje tem em São Paulo e aqui em Blumenau? Mais ou menos umas 100 lá e umas 300 aqui. E tem uma galera assim meio remoto, híbrido e tal, mais ou menos isso. O principal Acho objetivo... que total o número da semana passada era 402. 402.
O principal objetivo, cara, só antes de eu até fazer essa pergunta, eu lembro que teve uma vez que acho que vocês fizeram um bolo quando bateu 100 pessoas. Aham. E aí eu te encontrei e tu falou, que merda, não sei o que, a gente pra caramba, não sei o que, isso não... Sim. É claro que eu nem queria fazer esse bolo. a gente tá comemorando porque tá crescendo a empresa e tal, mas a gente sempre fica com aquela, a gente pra caramba, o Claro, negócio tá ficando responsabilidade. difícil, né? Aham. Então eu lembrei desse episódio, eu acho que... faz E sentido era comentar. bom e eu não sabia. É, exato. E cara, o principal objetivo de ter o escritório em São Paulo é... Imagino que tenham vários, lógico, né? Mas imagino eu, comercialmente falando, e questão de pessoas, né? Então, mal ou bem a gente tá no interior, em Blumenau, né? Então, Sim. é um desafio trazer executivo aqui pra Blumenau. É que assim, pro business de viagens, tipo assim, nossos grandes concorrentes como agências tradicionais, não de tech, mas tradicionais, estão lá em São Paulo. Então, assim, a mão de obra de serviço de viagem tá lá. Uhum. A grande maioria das pessoas, entendeu? Foi principalmente Assim, pelo aqui nós serviço. raspamos tudo que dava e treinamos o que dava. É que a gente tá no polo tecnológico, né? Então, questão de desenvolvimento de sim. software ainda é aceitável. É que assim, né? é o consultor da viagem, né? É o cara que vai fazer um atendimento, uma emissão. Então, assim, esse perfil não tem aqui, entendeu? Tenho poucos aqui. A gente já fez um time até aqui, um time legal, assim, veio treinando, construindo, né? Aí veio uma pessoa de fora, veio mais uma e veio fazendo. Uhum. Mas é difícil essa mão de obra aqui, porque não tem uma grande agência de viagem corporativa por aqui, Sim, entendi. entendeu? Tipo assim, hoje em Santa Catarina a gente já tem o maior volume de companhia aérea. Tipo assim, cara, quando a gente não existia, era, sei lá, 2, 3 agências no estado que tem pouquíssimas pessoas trabalhando também, entendeu? Só pra eu entender, hoje a Paytrack tem o maior volume de companhia aérea do estado de Santa Catarina. Exatamente. Caraca. Do volume de Santa Catarina. De intermediação de aéreo e hotel. Exatamente. Esse número é público ou não? Cara, esse número pode ser público, assim, a gente não... A gente tem até um negócio do Panrotas, que é um canal que tem isso, nós acabamos perdendo de mandar o número e tal, mas a gente evita deixar muito público porque acaba sendo estratégia, daí o Sim, concorrente claro, mede o claro. teu tamanho. Não, eu digo assim, se eu pesquisar isso na internet, eu encontro esse número? Não, isso não. Entendi. Ah, não, Não. então só queria... Depois te conto. Boa. Qual é a lógica, né? Pelo volume, tu tem uma ideia de qual é a receita que vem desse business. Claro. Daí, Entendeu? sim, Mais ou menos tem isso. coisas que... Entendeu? Esses dias eu vi um podcast aí do Grupo Primo, lá daí tem aquela Bettina Rudolph, sabe? Aquela que é meio influenciadora e tal. E ela tinha mastermind, né, com ela, não sei o quê. E aí ela falou assim, eu fechei minha mastermind. Por quê? Porque só no Brasil tem essa idiotice de tu fazer mastermind com o teu concorrente. Tu acha que o Itaú faz mastermind com os executivos do Bradesco? Não existe, né? Então, a gente tem um pouco disso de, às vezes, falar coisas que... O Rodolfo sempre fala pra mim, o que tu vai ganhar com isso? Nada? Então não fala. Exato. Guarda pra ti, né? Enfim. Cara, o Diogo Kleinman da Blue Ticket, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra dele num Startup Summit, eu acho que foi antes da pandemia ainda. Ou depois, não lembro. E ele falou, cara, se eu não precisar colocar meus números, minhas informações ou uma coisa estratégica, cara, não pro ego, não tem que colocar mesmo, sabe? Sim. Não tem. Que o pessoal, às vezes os jornalistas vêm, a gente quer saber qual vai ser o faturamento esse ano que vem e tal. Cara, qual é a lógica de eu botar esse número? Não, porque o investidor vai entender. Cara, o investidor vem aqui. Dele pra ganhar não, mais ele vem clique aqui. na matéria, né? Eu mostro pra ele aqui. Não, é que o interesse é do Entendeu? jornalista que vai ganhar mais clique na matéria, mas tu vai ganhar o que com isso? Exato. Zero, né? Exato. Então, se não for assim, estratégico pra ti... Mas assim, no nosso meio, assim, de travel tech, pouca gente divulga, assim, o número, sabe? Mas é porque eu acho que já tem mais uma mentalidade um pouco mais do corporate, né? Lida com grandes empresas. Claro. Às vezes o cara que é que nem a gente aqui, que é B2B, small business, o cara é emocionado e fica plotando número pra todo mundo a todo tempo, né? E às vezes não faz sentido Pra quê, nenhum, né? Exato. Sobre São Paulo ainda. Tem um empreendedor, né, que eu acompanho, que é o Denner, que ele é o fundador da V4 Company, naquela agência, né? Enfim, assessoria de marketing, né? Eles dizem que não são agência, mas enfim. E ele, eles cresceram muito, tal, faturamento grande. Ano passado, meio bi de faturamento, negócio, assim, porrada e tal. E durante muito tempo, ele é do Rio Grande do Sul. E ele falava assim, eu vou para São Paulo, eles têm escritório em São Paulo, agora estão fazendo um escritório oficial lá, que toda a operação nasceu no Rio Grande do Sul, eles tinham o que eles chamavam de flagship, que basicamente é para receber os clientes, aquela coisa toda. Mas ele falou, não, eu moro no Rio Grande do Sul porque isso para mim faz parte do meu equilíbrio, da minha vida profissional, intelectual, emocional. Então o meu emocional está muito ligado
a minha Porque família... ele é do Sul. Porque ele é de lá, Tá, né? entendi. E só que, acho que foi ano passado, ano retrasado, enfim, ele viajou, tipo, sei lá, 100 e poucos voos no ano e falou, cara, eu não tenho o que fazer. Vou Daí mandar uma mensagem pra ele pra... né? Boa, é verdade. Aí ele falou, pô, dificuldade de contratar gente, serviço, muita mão de obra, muita gente, Sim. tal, necessidade de pessoas. E aí mudou pra São Paulo, né? Agora, enfim, comprou casa lá e tá morando em São Paulo. Em algum momento isso passou na tua cabeça, assim, pô, será que eu vou ter que morar em São Paulo? Tu já pensou em isso? Porque pra nós aqui, pelo menos pra mim, é muito gritante, né? Assim, a diferença de Blumenau e São Paulo, né? Então, assim, como que tu enxerga isso pra Dani? Já teve algum momento que tu já pensou assim, pô, vou ter que ir pra lá, mas quero ficar aqui? Ou você talvez já quis ir pra lá e não fez sentido porque não precisava? Bom, é que eu adoro São Paulo. Então, pra mim... E hoje também tô numa condição, tipo assim, sem filho pequeno e o João morando fora, eu não tenho, tipo, muito que me amarra aqui, entendeu? Tipo, os meus pais estão bem saudáveis, então eu não tenho, assim, uma... não posso ficar fora. Então eu vou, fico uma semana, volto, né? Eu adoro São Paulo, mas é que São Paulo é outro ritmo, sabe? Toda aquela estrutura de trânsito, poluição, pô, é cansativo pra caramba, é difícil, né? Mas eu moraria. Hoje, assim, seria bom, né, pra filial lá, por uma questão de cultura da filial seria bom, né? Eu de vez em quando ensaio isso, com o Edson. Fica passando na cabeça? Só que qual é o ponto? Hoje, o que não faria sentido é a gente ficar separado o mês inteiro, claro. né? Tipo, cada um morando num lugar, né? Ele tá aqui, e né? pra ele tá muito aqui, sabe? Então, a gente tá um pouco assim. Mas eu vou bastante. Eu vou uma semana assim, uma não, eu tô lá. Entendi. Até cogitei, tipo, alugar um apartamento pra ficar um pouco mais confortável, assim, não ter que estar levando tudo toda hora, né? Quem passou por isso foi o Rica também, né? Ele da Rai ali e tal. E ele também passou, tinha um apartamento alugado, ia, ficava e voltava, mas ele se cansou, né? Pelo menos assim, contou pra mim embaixo, ele falou, cara, não aguentava mais. Cara, mas assim, aqui tudo acontece lá, né? Assim, pra mim, eu não tenho... Eu gosto, entendeu? Eu gosto da confusão. Boa. Sabe? Eu gosto da confusão. O pessoal fala, ai, nossa, eu fui pra Nova York o dia novo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Nova York é tudo de bom. Mas é uma confusão, o pessoal buzina o dia inteiro. Eu falei, faz parte, tem um lado bom e um lado ruim, né? Não, por isso que eu digo assim, é que a gente não é acostumado, não é a nossa realidade, né? Tu é de Blumenau? Sou. Nasci em Blumenau? Sim, enfim, nasci aqui. Então, pra mim, pelo menos, é muito diferente, né? Tu vai pra São Paulo, aquela loucura, ainda mais que tu falou, isso tá na Paulista. Pô, no coração da cidade, não é assim, Alphaville, né? Barueri, ou que nem lá em Campinas. Não é uma vida de morar, né? Exato, então ali é onde o pau pega Mas eu mesmo. gosto muito aqui, sabe? Eu gosto bastante aqui também, querendo ou não, tem um monte de gente aqui também, sabe? Na operação aqui, tudo. Mas eu acho que esse ir e vir é bem positivo. Total. Sabe? Hoje, né? Quando o João era pequeno, era bem, bem judiado, assim. Mas hoje eu acho que é bem positivo, assim. Eu acho que a empresa, cara, pelo menos no Enterprise, assim, que quer ganhar cliente, cara, não tem milagre. Tem que estar lá, né? Sim, sim. Eu lembro que várias pessoas falavam isso pra gente. Cara, o empreendedor que tá ganhando dinheiro 4 horas da manhã, ele tá em Navegantes. Entendeu? Então, assim, não tem milagre. Pro cliente grande é São Paulo. E entendeu? vocês sempre foram muito, obviamente, né? Por conta da trajetória, mas muito orientada à venda. Isso sempre foi uma coisa muito forte dentro da Paytrack, né? Sim. De bater esse bumbo, de ir atrás, visitar de correr, cliente. E esse lance da pandemia e do digital, ele deu, ao mesmo tempo que ele proporcionou para muitos negócios crescerem, né? Serem criados e a máquina de venda de site sales, aquela história toda, eu acho que teve muito negócio que perdeu de crescer porque achou que o digital resolvia. E assim, eu tenho esse sentimento que, cara, às vezes tu tem que pegar o carro, ou pegar o avião e ir lá no cliente mesmo, né? Ainda mais em Enterprise, daí é indiscutível isso, né? Mas eu acho que mesmo para quem vende SMB, às vezes a gente perdeu a mão, assim, sabe? Pô, o cara se acostumou, né? É que a gente tá em Blumenau, né? Enfim, mas, pô, o cara tá em Balneário, é um deal que pode fazer sentido, um contrato bom de valor anual e tal. Sim, eu concordo. Pega o carro e vai lá, cara. Concordo. Traz o contrato. Rodolfo é muito bom nisso também. Esses dias, uns 2, 3 meses, alguma coisa assim. Proposta de uma empresa aqui de Blumenau. Tipo, ok, de Blumenau, né? Mas ele não precisava ir. Porque, assim, tava quente a proposta. Claro. Ele passou a mão no telefone. Foi lá e fechou. Falou pro cara assim, tu tá fazendo o quê? Posso ir tomar um café contigo? Pode. Voltou rindo à toa, que vendedor fica, né? Sim. Faceiro, né? Mas voltou com o contrato na mão, né? E assim, e não é nada pejorativo, é legítimo. Foi lá apertar a mão do cara, confiança, mas fechou o contrato. Então, acho que isso... O empreendedor, ele perdeu um pouco a mão, acho, assim, nessa questão do digital. E eu concordo muito que estar presente faz muita diferença, assim. E a gente tem esse desafio de como fazer isso em escala, ainda mais SMB, que está muito capilarizado, que não é
um centro, por exemplo, que em São Paulo, que daí as grandes contas estão lá. Então, no nosso caso aqui é um pouquinho mais difícil, eu diria assim. Mas ainda assim, eu acho que em algum momento isso vai se ajustar. Nem que seja talvez no momento onde a gente vai ter algumas tiers de cliente ali, Small, Mid Enterprise, né? Que, claro que o Enterprise não necessariamente vai ser uma empresa do porte como é o Enterprise da PayTrack, mas é o nosso Enterprise, eu tô né? falando do Enterprise, mas assim, também não é só no Enterprise não, tá? Tem sim, cara, o cliente médio, que é estratégico, às vezes é um MRR pequeno de início, mas é um cara que pode expandir, que tá num grupo, alguma coisa assim, a gente vai. Legal. E falando em crescimento, né? Agora com a entrada do fundo, né? Obviamente um número muito expressivo. Expectativa de crescimento, lógico, né? Claro. Não sei se isso é público ou não, né? Mas o objetivo do fundo é a IPO? É entrar para fazer um evento de liquidez, né? Não sei em quanto tempo, mas em tese liquidar em um possível IPO? Na verdade, assim, depende de como a gente vai construir o resultado, né? Como a empresa responder. A gente vai investir para que ela responda o máximo possível. Só que não tem uma resposta. Não é nada, não é segredo, nada, né? Pode ser um IPO, dadas as condições de que é melhor o IPO do que um estratégico que tem um determinado padrão, um determinado perfil. A gente está trabalhando para um determinado perfil de estratégico. Entendi. Né? Mas assim, cara, pode acontecer de tudo. Claro. Isso eu aprendi, tá? Não deveria, tá? A gente discutia isso ontem ainda com uma outra pessoa, falando, qual que é o objetivo? Pô, daí a gente constrói com esse objetivo, né? Só que assim, tem por que a gente arriscar um único caminho agora? Também não tem, ainda tá um pouco cedo. Tem o fator mercado também, né? Porque a IPO tem aquela questão de janela, de taxa de juros do mundo, de valor, tem um milhão de coisas envolvidas, né? Então assim, a nossa ideia é tocar esse ano, tocar o pau esse ano que vem e tal, e dar uma sentida, qual que são os próximos passos daí com o tanto de receita que a gente vai ter. Tipo, fazemos vezes 3 o que a gente tem hoje. Tá, e agora vamos entender, né? O fundo é bem aberto, assim, para entender qual é o melhor caminho também, né? Cara, tendo negócio, tem negócio, né? E pode ser outra série, eventualmente. A gente acredita que vem uma possibilidade de crescimento bem grande. Primeiro porque são poucos players nesse nosso negócio, é bem nichado, né? Assim, é um negócio que é dificílimo de arrancar do chão, mas depois que tu arranca, ele tem um potencial de nicho, né? Que assim, diferente, sei lá, dá um exemplo, RP, né? Que tem muita concorrência, né? A gente tem menos concorrência. Então, assim, hoje o que eu digo pro time é assim, nós perdemos para nós mesmos. Quando a gente tá ali errando na operação, não tá sendo rentável, produtivo, enfim, tomando as decisões certas. Porque se a gente fizer tudo, cara, se a gente botar energia, dinheiro, gente boa, não tem volta. Entendeu? Então, eu tenho esse sentimento muito claro com a PayTrack, sabe? Entendi. E o nicho protege, né? Que é aquela velha história, assim, ele dificulta muitas vezes tu tirar do chão, fazer algo grande, mas ele te protege. É que o TAM de número de empresas, ele é pequeno, né? Comparado com SMB da vida, sim, né? Sim. Mas ainda assim é enorme, mas em potencial econômico claro, é gigantesco, exato. né? A gente tem essa síndrome, às vezes, de achar, o TAM é pequeno, meu Deus. Eu brinco assim, né? De vez quando a gente fala do modelo mental americano lá, tu pega franquia que tem 10 mil lojas, o que é? Lava rápido. Meu cara tem 10 mil lava rápido no país. Daí a gente, não, mas aqui não é cara, né? Então, assim, escala, escalonar ou escalar, daí tu usa o conceito que tu quiser, mas a questão é que tem muito chão para fazer, dá para fazer um negócio muito grande, dependente do modelo, né? Se for um bom produto, se tiver, né, atração e tudo mais. E também, assim, mano, eu vejo que a gente, eu digo nós, vocês também, cara, nós há uns 3, 4 anos atrás, era aquela coisa de... é o SaaS, se não for um SaaS, o negócio não presta, entendeu? Eu lembro disso, assim, claramente, assim, não, nem falo contigo se não for um SaaS. Tipo, cara, não é, negócio pode escalar, pode ter várias formas de acontecer, né? E a gente, pelo menos, assim, tem percebido para nós aqui, a gente teve algumas conversas, assim, com o fundo, assim, mais de, tipo, por isso quando a gente faz um check-in lá com o fundo, que a gente já conversou em algum momento e tal, e eu tenho percebido que os fundos, eles têm olhado para essa camada de serviço como um fator de retenção e monetização. Porque a receita do serviço, ela é uma receita que, se comparar com o ticket do SaaS, ela paga muito bem a conta, né? O desafio, obviamente, é a escala, né? Mas tem muito negócio que eu tenho percebido que o SaaS é o meio para entregar, e não o produto em si, né? Então, obviamente, dentro do próprio produto tem subprodutos, vamos dizer assim, que são features ou qualquer coisa do tipo, mas
muitas vezes uma grana boa tá no serviço, que foi o caso de vocês também, né? No sentido Total. de terem absorvido essa demanda, que no começo, imagino que deva ter sido uma decisão muito difícil, né? Porque até onde eu sei... Porque o transaction, ele depende de um transaction, né? Tipo, não é uma mensalidade, né? Fixa, né? Até onde eu sei, vocês eram parceiros das agências e tal, então meio que a Paytrack hoje concorre com quem era parceiro, Concorre, né? Meio não. Não, as agências nunca foram parceiras. Elas até hoje, algumas estão conectadas nos clientes, mas a gente não tem uma relação comercial. Entendo. Eu não mas, tenho mas receita. Tu não concorria com ela, né? Tu não concorria com ela até então. Mais ou menos. Tipo assim, um pouquinho Não, tinha que tirar a ferramenta dela. Ali já dava um atrito. Entendi. Entendeu? Mas hoje sim eu concorro diretamente com o serviço. Uhum. A gente não quis fazer isso, tá? A gente eu queria sei. outro caminho. E tu... Mas não teve jeito. Aí o cliente começou a apertar, quero ponta a ponta, então vai ponta a ponta. Entendi. E hoje vai hoje embora. vai. Mas voltando ali na questão do SaaS, né? É sobre monetização, é sobre dinheiro na mesa, é sobre resultado, Sim. última linha do negócio, enfim, e a capacidade de tu não construir um modelo de negócio que não sustenta, que não cresce, porque vira uma bomba relógio, então é muito sobre isso também, né? Então, mas por isso que eu digo assim, acho que mudou um pouquinho essa visão também do SaaS, né? E também, assim, dinheiro não tá caro, né? Assim, a gente teve ali um movimento de alguns investimentos ali meio sem pé nem cabeça, porque os fundos precisavam botar o dinheiro em algum lugar. Qualquer tese era de SaaS, tá faturando quanto? 10 mil. Não, vambora, né? Então, eu tenho sentido que mudou um pouco o cenário no sentido de startup. E é isso, assim, às vezes é só um devaneio, né? Que tu assim, não, vou ter um SaaS e vou ter 1 milhão de usuários e vai custar 19 cara. Sim, né? O Assunção, não é bem assim, né? O Assunção no Startups, ele falou assim, só tem uma coisa que é pior que um ticket de $10. Aliás, um ticket de $100, que é um ticket de $10, né? Que tipo assim, daí todo mundo fica, uma quantidade de volume de usuários, ticket baixinho, vou escalar pra caramba. Mas, cara, é muito desafiador, né? Daí tu entra pra essa questão de marketing, vendas, payback, necessidade de funding. Meu Deus, daí o negócio fica super complexo, né? Mas falando sobre esse negócio da startup, a gente, também para caminhar para o final, a gente já falou outras vezes daquela gincana da startup, né? Como tu falava, que agora eu faço isso, depois aquilo, e, cara, não é bem assim que funciona na prática, né? Tem várias construções que tu tem que fazer no teu negócio para sustentar, para entender se vai ser por esse caminho, por aquele. Então, qual que é a dica que a Dani dá para quem está nesse momento mais inicial de negócio, que talvez se considere uma startup, que tem um SaaS, que está olhando para a tecnologia, esse movimento de IA, baixando muita regra para construir software. Agora eu não preciso mais ter um monte de ideia para construir software, vou fazer um SaaS. Então, quem está um pouco nesse momento, assim, até por conta dessa hype de IA, que a gente nem falou aqui de IA, mas acho que daria mais 1 hora de podcast, né? Imagino que deve ter muita coisa acontecendo lá dentro também. Mas qual que é a tua dica, assim, para esse empreendedor, às vezes, que está no começo aí desse desejo, né, de ter uma startup e fazer algo grande e rápido? Legal. Eu acho que é muito simples, tá? A minha visão. Me ajudou demais. Eu acho assim, tem coisas que você vai ter que se virar ali, você que bota a mão e vai ver. Mas me ajudou muito, assim, tipo, conversar com pessoas que fizeram. Muito. Pô, ligar... Cara, eu lembro assim, ligava pro Thiago lá da Hiper. Thiago, tu me recebe aí? Quem é tu? Cara, eu sou a Dani assim, assim, assado, tô com um negócio assim, já tenho tanto de MRR, contava minha historinha ali, fazer meu pitch e tal. Tá, legal, vamos bater um papo. Tipo assim, cara, eu lembro de coisas até hoje. Tipo assim, teve um ponto... Olha que maluco isso, tá? A gente não tem uma amizade muito próxima, a gente tem uma relação assim, eu gosto demais dele, mas a gente não consegue se encontrar durante o ano, né? Ele falou, Dani, é muito importante ter uma rotina, tipo assim, mensal com todo mundo, alinha tudo, bota... Cara, ali nasceu nossa reunião mensal com todo mundo, a 360, com todo mundo. Ali nasceu, nunca parou. Às vezes a gente pica um mês, vai, sabe? Mas nunca parou, sabe? O Pedro engatou, toca também, ele é bem mais regrado do que eu. E, cara, nasceu dali. Então, assim, conversar com pessoas que já fizeram, sabe? E ouvir essas pessoas, tá? Eu tenho um caso de um empreendedor que sempre a gente tá conversando, tá? Eu adoro ele, é um cara gente boa. Mas eu brinco, tu é muito cabeçudo, porque o teu negócio tem muito cheiro que tá dando certo. E tu não vai pra cima, tu não bota dinheiro, tu não investe. Mas é que eu tenho tanto de caixa. Que caixa? Queima esse caixa, faz negócio. Isso, né? A empresa não foi feita para dar lucro. Não, mas como assim e tal? Então, assim, eu acho que... Claro, não que a minha opinião tá certa, mas, assim, eu tenho certeza que esse cara, se ele botasse um pouquinho mais de dinheiro em marketing, ele ia ter muito mais cliente. O produto dele é bom e ele tá vendendo. O pouquinho do orgânico que ele tá fazendo
É ótimo, Uhum. entendeu? Então, assim, se for pra entrar no jogo também, pô, pensa no jogo grande, sabe? Conversa com quem fez um jogo grande, né? Cara, as pessoas não vão negar te receber. Às vezes demora um pouco ali e tal, pede pra um amigo que tem um contato. Cara, todo mundo tem um contato, entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu não faria, tipo assim, um monte de mentoria com gente que nunca fez nada. Tenho visto isso acontecer muito, tá? Muito, assim, isso eu fico preocupada. Ah, o cara que é um ex-executivo não sei aonde, que não sei o quê, aí o cara tá dando mentoria. Mentoria do quê? O cara é CLT numa outra empresa, o cara nunca empreendeu, ele nunca botou o dele na reta. E o cara tá dando mentoria pra você, que botou na reta, que tá empreendendo, que tirou o dinheiro, vendeu a casa pra fazer um negócio. Tipo, pra mim não funciona. Tipo, não vejo isso funcionar, tá? Ah, Dani, pode ser que o cara seja um cara super, não sei o quê. Pode ser, mas eu não acredito, tá? Minha visão, tá? Então, eu acho que conversar com pessoas que fizeram, sabe? E eu acho que empreendedor é um cara que gosta de receber, que gosta de conversar, que gosta de compartilhar, sabe? Ouvir esse tipo de conteúdo que nem o teu. Vai ter um monte de gente aqui que, sabe? Eu vejo um pouco isso, assim. Às vezes o cara tá muito no mundo dele ali. Sabe? O cara da startup inicial. Isso é muito ruim, ficar apaixonado pelo negócio. Cara, vai ouvir as verdades de alguém. Entendeu? Tomar cuidado, porque palestra, o summit da vida, às vezes sobe uns caras lá no palco, é uma coisa muito romântica. Na prática não é assim, entendeu? Então acho que assim, fazer umas conversas privadas com gente que já fez, ou com alguém que tu admira, mesmo como executivo, ok. Mas assim, admira esse cara, o cara fez alguma coisa. Não vai trocar equity com mentoria. Isso não, entendeu? Vai se arrepender, vai dar errado, tá? Tu tá rindo porque tu sabe o que eu tô falando. Muito boa. Então, Equity assim, por mentoria é boa demais. acontece muito, tá? Eu recebo um monte de gente falando, ah, não, aqui o cara... Não, ele trabalha contigo? Não, não trabalha, ele vai lá uma vez por mês. E tu deu equity pra ele? Ah, não, é que eu tenho que pagar ele de alguma forma. Cara, tu não tem que pagar ninguém. Nessa altura do campeonato, tu tem que arrumar quem vai te mentorar de graça, quem vai te ajudar. Tu não pode gastar dinheiro da empresa pra pagar um terceiro pra te dar ideia. Sabe? Cara, ideia é 1%, execução é os outros 99%, né? Então, o que eu diria é isso, converse com pessoas que já fez, ou ouça conteúdos, sabe? Então, assim, aí tu vai descobrir que aquilo que a gente falou que é diferente da cartilha, da gincana. Aí, na prática, tu vai ver, pô, a gincana não é bem essa assim, sabe? E se possível tenha mais de um, né? Exato. Né? Porque a realidade de cada um é diferente, daí tu vai ter que passar no teu filtro, porque modelo de negócio é muito diferente, né? Então, aquilo que é... Sim. Vou dar um exemplo, né? Para nós aqui, o outbound, frio, né? Lista, nunca funcionou. Só que a gente teve que fazer porque o inbound não funcionava. Então, se nada funcionava... Uma coisa tem que empurrar, alguma né? coisa tem que empurrar. Sim. E aí, acertamos a mão no inbound, agora, né? Foi embora. Ninguém quer, né? E o Ninguém quer botar a mão no outbound. Isso, e o outbound hoje a gente está fazendo tudo com IA, só retomada por IA, WhatsApp, a gente entendeu que o canal do nosso cliente é o WhatsApp, enfim. Sim. Mas, por exemplo, lá na Paytrack, o outbound sempre foi o que puxou a carroça, né? Veio mudando, tá? Por isso que eu digo, lá atrás, Sim. quando a gente não foi tão agressivo no marketing, era assim, cara, hoje é 20% outbound. Caramba, 80. que mudança, né? Mas Nem eu tava tão por dentro disso. O Pedro me falou recente, falei, porra, muito então, mas bom. se eu fosse falar com a Dani 2, 3 anos atrás, você ia falar, não, é outbound, Não, pau na outbound... máquina e pré-vendas Não, e mas- lenha, né? Mas qual é o ponto, tá? Não é que eu troquei. É que aquela força, ela não consegue ser tão expressiva pela natureza da operação do Claro. outbound, né? Não foi aquela que reduziu, foi a outra que cresceu. Que cresceu. Não, eu nunca tiramos o pé do outbound. Aham. Não dá. Pro cliente grande, não dá. Não, claro, por Não por dá. conta do produto. E é isso Exato. que eu quis dizer em relação a ter mais de um. Porque Isso. às vezes tu chega lá na Dani, porra, máquina de vendas e boom, e Exato. outbound e vamos, daí tu vem pra dentro e pensa, caralho, não consigo fazer, será que eu sou muito burro? O que tá acontecendo aqui? Cara, às vezes não tem fit, o canal não tem fit com o teu modelo de negócio, com o teu produto, então, opa, peraí, daí tu vai falar com... Tá, e como é que... Daí se lá na Dani era o outbound, quem que faz o inbound bem feito? Vamos no Thiago da Hiper, Thiago, é inbound aí? Tá bom, vamos entender um pouquinho, então acho que Sim. essa pluralidade é importante Sim. também, né? E você foi muito assim, né, durante a jornada, né? Porque Sim, teve o fazia o que Rica, tinha que teve o fazer. Assunção, teve, né, Sim. várias pessoas ali que o próprio Thiago que você comentou agora são pessoas que você teve por perto sempre, né? Total. Não, e assim, o Rica é um bom exemplo. Tipo, cara, ele se propôs a ajudar a gente, entendeu? Porque a gente pagava pra ele, sei lá, 3 pila, 2, era nada assim, entendeu? Assim, claro, pra ter um compromisso, pra ter um trabalho, mas assim, ele vinha com um monte de coisas, inputs que a gente não conhecia, coisas que a gente nem tinha nunca trabalhado. Cara, a gente só executava.
O cara tinha feito, ele fez a high, entendeu? Eu não vou discutir com o cara que fez. E eu vejo muito isso, assim. Às vezes a pessoa, não, é que o cara falou, não gostei. Que... Cara, não tem que gostar nada, pega e exucuta. E testa, pelo menos, entendeu? antes de falar que não presta, né? Exato. Claro, tem que ter a habilidade de filtrar aqui e ali. Eu e o Pedro, a gente fala, cara, o Rica passava as paradas pra gente lá, era... sei lá, 70% a gente usava, o resto a gente até falava pra ele, cara, olha só, isso aqui ainda não, porque a gente é desse tamanhinho, depois tem que ver e tal, né? Mas ele, mas porra, tem que fazer assim, tem que ficar grande. E assim, cara, ajudou a gente pra caramba, entendeu? Legal. Cara, bom demais o papo, Dani. Quero te agradecer muito, tá? Por ter vindo aqui. Que isso, adorei, reforçar adorei. a admiração que eu tenho por você, pelo Ed, por toda obrigada, a equipe, querido, pela nós por Paytrack. vocês também. Né? Vocês são uma puta referência para nós, né? A gente teve a oportunidade de se conectar aqui por conta do CIB, a gente sai conectado. Até falando desse negócio de visitar, né? Ano passado, final do ano, até brinquei, né? Eu falei, eu vou lá visitar a Dani para renovar minha ambição, né? Porque a gente, é sempre legal tu ver quem tá num passo à frente. Vai lá, a gente inaugurou a parte de cima lá, já viu? O segundo andar? Ainda não, o segundo andar vai não. lá. Boa. Manda uma mensagem, vai lá, toma um café. Então, é muito legal isso, né? Assim, ter essa abertura contigo, enfim. Então, fico muito grato por isso, Imagina, tá? Obrigado prazer demais. mesmo. Continuo desejando O Ed muito. mandou um abraço. Boa, legal. Gente boa. Tem que combinar aquele vinho lá que Meu Deus, né? Deve ter até o grupo do WhatsApp cara, criado já. Cara, tua filha não era nem grávida ainda. A filha não. A Dani não tava nem grávida ainda. Não, nem nascida não tava grávida. Não tava grávida? Então... Aí logo ela engravidou, a gente nunca mais fez o vinho, porque ela não podia beber, não sei o quê. Vamos marcar? Vamos. 3 anos pra marcar o vinho, mas agora... Vamos marcar esse vinho. Vamos. Mas Dani, antes de fato finalizar, eu sempre termino aqui esse papo com uma pergunta assim de fechamento, ela é mais filosófica, mas a gente tem uma galera muito jovem aí empreendendo e tudo mais, acho que essa questão da rede social e tudo mais, isso dissemina essa mensagem também. E eu sempre faço uma pergunta aqui para o convidado que é a seguinte, o que você falaria para Dani com 18 anos? Assim, começando a vida adulta, começando a jornada na vida de trabalho também, na carreira. Qual que seria a tua mensagem nos dias atuais? Se tu pudesse falar assim, Dani, com 18 anos. Quando vem uma pergunta assim, até dá um pouquinho de medo, que eu não vou saber a resposta, né? Mas essa aí vamos tentar. Deixa eu dar uma pensadinha. O que eu diria pra Dani de 18 anos? Diria, não perca o seu jeito intenso de fazer as coisas, porque sempre vai dar um resultado melhor. Não sofra tanto com a decisão de outras pessoas que você não pode fazer nada. E não ouça as pessoas que dizem que você precisa descansar. Descansa depois, quando você estiver rico, quando você estiver bem. Agora é hora de trabalhar. Isso que eu diria pra Dani. Toca o pau. Toca no pau. Bom demais. Obrigado demais, tá? Mais uma vez. Valeu. Pessoal, lá então, Carolzinha. Pessoal, vocês Obrigada, que assistiram até agora, muito obrigado, tá? De novo, reforço, por favor, deixem aí seus comentários pra gente saber se isso que a gente tá fazendo aqui faz sentido, se tá agregando para vocês. Para quem quiser saber um pouquinho mais da Dani, da Paytrack, a gente vai deixar aqui nos comentários o Instagram da empresa, o Instagram da Dani. Tu é meio low profile, né? Tu não é muito do não conteúdo, tô muito lá, né? tô me esforçando. Tá se esforçando. Mas quem quiser saber um pouquinho mais, a gente vai deixar aqui nos comentários. Quem quiser, obviamente, acompanhar, seguir a Marvi, saber um pouco mais do que a gente faz por aqui, também vai estar nos comentários, nosso link para você conversar com algum dos nossos especialistas e melhorar um pouquinho a sua gestão financeira, tornar esse fardo de empreender um pouquinho mais leve, que é o que a gente faz por aqui para apoiar você que é empreendedor. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo Marvi Podcast. Tamo junto.